Olá, amados, graça e paz, louvado, santificado, exaltado, engrandecido seja o nome do nosso único e suficiente Salvador de nossas vidas, Jesus Cristo. Aquele que sonda o intento da mente e do coração, aquele que sonda para ver se há sinceridade em nós. Porque aqueles que o confessam somente de boca, mas não creem de entendimento e de coração, né? Porque ele sabe aqueles que falam em seu nome, mas não demonstram através das boas atitudes. E a estes é como soa como falsidade. Ele sabe aqueles que falam em seu nome e que o buscam em verdade, que não são somente meramente ouvintes da palavra, mas sim aqueles que são ouvintes e praticantes. Porque aquele que é somente ouvinte engana-se a si mesmo. Temos que estar ouvindo as advertências do Espírito Santo. Aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque ele não vê exteriormente como o homem vê. Quando o profeta Samuel, a pedido do Deus Altíssimo, vai à casa de Jessé para ungir o novo rei, o substituto de Saul, do qual Deus já o tinha reprovado pelas suas atitudes, da qual o próprio profeta Samuel diz: muito melhor do que a gordura dos carneiros é a submissão do coração, a obediência, a reverência, o temor, da onde a Bíblia nos diz que muitos são os que louvam e adoram somente com mover de lábios, né, em um coração distante, e não resolve, porque ele não, Deus na antiga aliança, atualmente Jesus Cristo ungido, ele na nova aliança, como o Pai é um só, e todo aquele que está no seu espírito, que o Pai nos atrai até ele, é aquele que tem ouvido e é aquele que é o verdadeiro adorador a quem o Pai procura. É necessário estar com o coração reto, sincero, íntegro diante deles, porque eles conhecem o interior. Se o interior não condiz, não adianta declarar de lábios que o ama, o confessar publicamente e perseverar segundo o espírito do erro. Tem que estar segundo o espírito de Cristo, sendo direcionado pelo Espírito, que é a única forma de manter no caminho, porque caso contrário está sempre inclinado para o mal. Ninguém consegue produzir os bons frutos por si mesmo, porque a carne, a natureza humana é pecaminosa. A única forma de fugir do pecado é estando sempre em espírito. Pelo o espírito está pronto, preparado para toda boa obra, mas a carne é reprovável diante de Deus, tanto que ela não herdará o que é celestial. Por isso, um corpo preparastes, como está escrito, né? Ele preparou, Deus preparou um corpo para a habitação, um corpo santo, puro, do Espírito Santo. E através deste corpo, nós estamos em Cristo, Ele como o cabeça da unidade da fé. Nós, interligados uns aos outros, como a unidade da fé, da qual a nossa mente é de Cristo. Quando estamos com o coração e a mente como Cristo,
nós não discorremos segundo a nossa própria vontade. Nós esvaziamos de si mesmo e fazemos a vontade daquele que tudo opera em nós através do Espírito Santo. A única forma de estarmos com sinceridade diante de Deus, exalando um bom perfume, um aroma agradável, aonde a Bíblia diz que são os verdadeiros adoradores, aqueles que o Pai procura, do qual ele disse ali aquela mulher no poço de Jacó, ali a mulher samaritana, da qual os judeus não se davam com os samaritanos, e os samaritanos constroem um templo que não era em Jerusalém, e ali ela dizia: nossos pais adoram neste monte, e vós dizeis que deve-se adorar em Jerusalém. E Jesus disse: vós adorais o que não conheceis, porque a salvação vem do judeu Jesus Cristo, que é o único mediador entre Deus e homens. Mas ele disse a ela: chegará um momento que nem em Samaria, nem mesmo em Jerusalém, se adorará ao Senhor, porque ele está à procura dos verdadeiros. Sabemos que ali a condenação foi esta: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más, e a luz expõe as suas más obras. Nem mesmo em Samaria, nem em Jerusalém se encontram os verdadeiros adoradores, porque não está condicionado a um lugar. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Pela fé está acesso a tanto judeus como gregos. Não faz acepção de pessoas. Qualquer um que resolver se arrepender e alcançar a obediência segundo o Evangelho, do qual ele mesmo, que foi Criador dos céus, da terra, do mar e tudo que há, inclusive dos seres humanos, do qual ele é o Pai de multidões, o Emanuel, Deus é conosco, a semente de Abraão, de Isaac e de Jacó, do qual os patriarcas creram e operaram pela fé, e isso lhe foi imputado como justiça. A única forma, todo independente de língua e nação, da qual ele disse: eu não habito em templos feitos por mãos humanas, mas a um coração contrito e arrependido ele não despreza, e faz morada em nós e nos concede acesso. Ele é aquele que nos unge, nos capacita, nos autoriza, segundo o ministério de uma nova aliança, para expulsar os principados, as potestades, para libertar os cativos, para anunciar o ano aceitável do Senhor, para dizer, assim como João Batista diz: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Muitos são os que estão perecendo, muitos são os que não chegam nem mesmo aos 70 e aos 80, que é enfado e canseira. Muitos estão tendo as suas vidas ceifadas muito novo, do qual a Bíblia diz que poderia mesmo os jovens estar pensando na sua velhice, bem como no dia da sua morte. A Bíblia diz que há mais alegria, há mais proveito, numa casa onde há luto do que numa casa onde há banquete, festa, porque aonde há luto, ali está o coração de todos, sabendo que é o fim ali de todo ser humano, que é a comprovação de que todo ser humano está como pecador e destituído da honra, da glória e da imortalidade.
a primeira morte. Mas na segunda morte, ali os verdadeiros adoradores ressuscitarão, né, aqueles que estiverem mortos, porque não estão mortos, a Bíblia diz, estão dormindo em Cristo, ressuscitarão. Assim, quando naquele monte de Sião, quando houve ali um tremor nos sepulcros e muitos viram os santos da antiga aliança, né, sendo ressuscitados. Assim será para aqueles que estiverem dormindo em Cristo, aqueles que estiverem, e muitos serão envergonhados, aqueles que estiverem sepultados, né, que continuarão aonde foi reservado um rio de fogo, aonde a chama nunca se apaga. E aqueles que tiverem ainda com fôlego de vida de pé ressuscitarão, né? Mas muitos estarão dormindo, muitos estarão para onde ali haverá choro e ranger de dentes. Assim nós devemos, como Jesus está nos dizendo hoje, cada um examine-se a si mesmo e veja como está a sinceridade diante dele, como está o coração e a mente, né? Como está as atitudes a começar por mim, que ministro a palavra, que não é palavra humana, mas é segundo o Espírito Santo, e sou o primeiro a receber essa ministração. Examinar-se no dia de hoje como está a sinceridade, como está o coração, como está a mente, está como uma mente de Cristo ou uma mente cauterizada, da qual não se alcança a revelação, a imagem e a glória do Deus vivo. Como está o coração, está em retidão ou acaba declarando algo que não condiz com o interior, porque esses são os que agem com falsidade, aqueles que falam em seu nome, mas não o conhecem, aqueles que não andam segundo as atitudes que agradam ao Senhor, pelo contrário, são reprováveis as suas atitudes diante do Senhor. Cada um examinar-se a si mesmo em mais um dia, né? Porque estamos com a oportunidade de dia após dia estarmos nos consertando, diante do Senhor, estarmos apresentando a obediência, né? Porque Ele diz: muito melhor do que sacrificar é obedecer. Até mesmo Ele nos ensina o que é mais importante: o ouro, a prata, do qual se oferta, ou o altar do qual o consagra, né? Assim, ele diz: quando for ofertares e estiver em desacordo com seu irmão, largue ali a oferta e conserte primeiro com ele, para depois fazer a oferta. E muitos são os que estão em desavença, em desobediência com o Filho amado, que não estão segundo a nova aliança, da qual é a ordenança que Deus diz. Ele disse: este é meu Filho amado, que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. E a obediência devida ao Filho e de anunciai o Evangelho. Aqueles que não estiverem segundo esta obediência, ainda que oferte, nada resolve, porque tem que haver obediência. Lembrai-vos da oferta da viúva, que quando Jesus estava ali na sala do gasofilácio, da onde eram colocadas as ofertas,
A Bíblia diz que vários ricos colocavam várias quantias grandes daqueles que lhe sobrejavam. Já aquela viúva ofertou tudo do que tinha. E Jesus disse, na verdade, esta ofertou mais do que todos estes, né? Embora fosse umas moedas, mas havia sinceridade em seu coração. Ela havia ofertado com alegria, de forma voluntária, né? E Deus, assim como Jesus atualmente, que é o mesmo ontem, hoje e sempre, Ele conhece a intenção da mente e do coração. Ela ofertou com alegria, como fonte de piedade e não como fonte de lucro. Porque aquele que usa a piedade como fonte de lucro é um miserável. A sabedoria é válida para salvar a nossa vida, aquele que a possui, e para anunciar àqueles que ainda estão aprisionados segundo o padrão deste mundo, para que venham se arrepender dos seus maus caminhos e alcançar a sabedoria que é válida para salvar a sua vida, e para que os dias vão bens e longos nessa terra. Um dia com graça e sabedoria, que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.